Olá, tecnólogos de gestão pública do programa Tô Graduado. Estamos juntos aqui para a nossa última aula gravada aqui em vídeo. É a nossa aula de número 17. E o tema final aqui da nossa programação, do nosso conteúdo programático, é sobre o ilícito tributário. Então, vamos aqui para o nosso mapa mental para que a gente possa destrinchar esse tema, a gente possa aqui conversar um pouco sobre o tema do ilícito tributário, tá? Você já está vendo aí o mapa? Muito bem. Então, nessa aula, nós vamos explorar o conceito de diferentes espécies de ilícitos tributários. É óbvio que um estudo de direito tributário vai ter uma abrangência maior, um aprofundamento nessa questão. Aqui a gente está tendo uma visão geral de vários temas do direito tributário que estão realmente pertinentes à legislação tributária. Então, nessa aula, nós vamos ter aí uma visão sobre algumas espécies de ilícitos tributários, que é um tema de grande relevância para o direito tributário. Os ilícitos dessa área, eles englobam todas e quaisquer condutas que violem a legislação fiscal que resultam em prejuízo ao erário público e, obviamente, nas sanções previstas aos infratores. Essas infrações, elas podem variar desde omissões simples até fraudes muito mais complexas, que nós temos conhecimento, todas que são voltadas para evitar ou para reduzir o pagamento de tributos devidos ao Estado. Então, isso é muito comum. Infelizmente, há muitas pessoas que nunca é suficiente, então elas estão sempre aí agindo de maneira sorrateira para tentar enganar, simular e poder trabalhar sem estar de acordo com a legislação tributária, não querem pagar os seus tributos. Então, nosso objetivo é compreender o conceito de ilícito tributário e suas implicações legais, analisar as diferentes espécies de ilícitos tributários. Nós vamos também discutir aqui as sanções aplicáveis a esses princípios, a esses principais, aliás, tipos de ilícitos tributários. Começamos, então, pelo conceito de ilícito tributário. O que é o ilícito tributário? Veja, toda ação ou omissão que contraria as normas tributárias e resultam, obviamente, nas penas combinadas em infrações que podem acarretar sanções de natureza administrativa, civil ou penal. Então, veja que as sanções, elas têm uma natureza tríplice, elas podem ter sanções administrativas, civis e penais. Uma não vai evitar a outra, tá bom? Então, às vezes, o indivíduo tem uma sanção administrativa, mas também ele vai responder na via penal. Então, o ilícito, ele é toda ação ou omissão também que vai contrariar as normas tributárias. O Código Tributário Nacional, no artigo 113, parágrafo 3º, ele menciona a obrigação principal. Essa obrigação principal, tá? Ela é o próprio pagamento do tributo e menciona a obrigação acessória. Então, o descumprimento dessa obrigação, ela vai configurar o ilícito tributário. Então, aqui nós temos o conceito que ele se destrincha, se divide em uma ação ou omissão, que vai contrariar as normas tributárias, e ele vai acarretar sanções administrativas civis. Como eu estava dizendo, aqui o artigo 113, parágrafo 3º, o descumprimento da obrigação das obrigações, que pode ser principal ou acessória, tá certo? A obrigação principal configura o ilícito tributário, ok? Então, a obrigação principal, ela diz respeito ao pagamento do tributo e as obrigações acessórias são aquelas relativas à escrituração, declarações e outros deveres que são formais, necessários, exigidos pela legislação tributária. Bom, os ilícitos tributários, eles não se restringem apenas à sonegação de tributos. A gente pode pensar, né, que os ilícitos tributários é só sonegar impostos, mas nós temos aí outras
ações que configuram o ilícito tributário. Então, aqui, ilícitos tributários englobam uma variedade de condutas. Pode ser uma omissão de receita, pode ser a própria manipulação de informações contábeis, e aí nós teríamos aqui as obrigações acessórias, a falsificação de documentos, ou seja, várias outras situações que podem configurar crime. Então, todo crime tributário, ele é um ilícito, e ele será punido com sanções administrativas. Então, todo crime tributário, ele é um ilícito, tá? Agora, nem todos os ilícitos são considerados crimes. O que vão ser considerados crimes tributários? Aqueles que estarão, de fato, ali, tipificados na lei que trata exatamente dos crimes tributários. Então, nem todo ilícito configura um crime, as punições são punidos com sanções penais, incluindo reclusão, e aí nós temos a lei, que é essa aqui, a Lei 8.137 de 1990, pessoal. Então, veja, a Lei 8.137, ela define os crimes contra a ordem tributária. Como exemplo disso, eu vou ler aqui o artigo 1º, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês a lei para que a gente possa aqui verificar esse artigo, tá certo? Então, eu vou só aqui interromper esse e vou compartilhar aqui com vocês a Lei 8.137, tá? Deixa eu abrir aqui essa lei. Muito bem. Olha aqui. Então, nós temos aqui na Lei 8.137, olha, de 1990, define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo e da outras providências, tá? O artigo 1º, ele nos traz o seguinte, redação: constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social e qualquer acessório mediante os seguintes condutas. Então, aqui ele vai elencar as condutas que são consideradas o quê? Crime contra a ordem tributária. Por exemplo, nós temos no inciso 1, omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias, fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos ou omitindo operação de qualquer natureza em documento ou livro exigido pela lei fiscal, falsificar ou alterar a nota fiscal, a fatura, duplicar, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável, elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente relativo à venda de mercadoria ou prestação de serviço efetivamente realizado ou fornecê-lo em desacordo com a legislação. E aí, o artigo 2º, ele continua trazendo mais tipificações de crimes tributários. Fazer declaração falsa, omitir declaração sobre rendas, os bens, fatos, aí cuidado com a declaração de imposto de renda, deixar de recolher no prazo valor de tributo ou contribuição social, descontado ou cobrado da qualidade de sujeito passivo de obrigação que deveria recolher aos cofres públicos. Então, ele deixa de recolher no prazo correto e, no caso aqui, deveria recolher aos cofres públicos o devido tributo. Exigir, pagar ou receber para si ou para o contribuinte beneficiário qualquer percentagem sobre parcela dedutível ou reduzida de imposto sobre contribuição. Então, aqui, gente, nós temos a Lei 8.137 com os tipos penais de crimes, de ilícitos, né? Crimes tributários, e aí você tem os verbos, que eles são, de fato, indicam qual é a ação correspondente que vai ser aqui punida. No caso do artigo 1º, nós temos uma pena de até 5 anos e multa. Nos casos do artigo 2º, nós temos penas de 6 meses até 2 anos, tá? Então, seguindo, você pode continuar lendo aqui essa lei e você vai... muito bem, eu já estava ali, vou voltar
Acabei tirando aqui o nosso mapa. Voltando aqui para o nosso mapa, pessoal. Então, a definição de ilícito tributário, você vai encontrar os tipos de ilícitos e as devidas sanções penais nesta lei 8.137. Agora, a gente vai falar sobre espécies de ilícitos tributários. Vamos falar de algumas espécies de ilícito tributário. Então, a primeira e a mais conhecida seria aqui a sonegação fiscal. Então, essa sonegação fiscal nada mais é do que a omissão de informações ou declarações falsas. Então, você viu que o ilícito ele é ação ou omissão. Então, quando o indivíduo deixa de informar ou de prestar ou presta uma declaração falsa, então você tem uma ação quando ele presta a declaração falsa, ou ele deixa de informar, você tem uma omissão para reduzir o pagamento de tributo. A finalidade é pagar menos ou não pagar os tributos. Tipificado, então, na Lei 4.729 e na Lei 8.137. Então, você tem aqui duas leis específicas para a sonegação fiscal. Pode se manifestar de diversas formas, tá? Essa espécie da sonegação fiscal, ela pode se manifestar em omissão de receitas e declaração de despesas inexistentes, ou utilização, por exemplo, de documentos falsos para justificar as deduções indevidas, tá? A jurisprudência, ela mostra que realmente tem sido muito rigorosa a punição de sonegadores. A apropriação indébita é a retenção indevida de valores, de tributos recolhidos em nome de terceiros. Então, aqui você tem, ocorre quando o contribuinte ou o responsável pelo recolhimento dos tributos em nome de terceiros, ele se apropria desses valores e ele deixa de repassar para o fisco, certo? Ele utiliza ali de suas artimanhas, fazendo informações falsas, declarações falsas, e ele deixa de recolher o tributo, por exemplo, utilizando notas frias. Então, um exemplo típico da apropriação indébita seria o não repasse do ICMS, que vai ser retido na fonte, ou das contribuições previdenciárias que são descontadas dos empregados. A apropriação indébita, ela é considerada um crime muito grave e ela envolve a violação de confiança e apropriação de valores que já pertencem ao Estado. E as sanções são bastante severas, você tem aqui na lei, de 6 a 2 anos. Evasão fiscal, né? Evasão fiscal, nós temos aqui a prática deliberada para evitar a incidência de tributos. Então, nessa evasão fiscal, ela se caracteriza por estratégias prévias para impedir que o fato gerador venha a se concretizar. Então, por exemplo, a simulação de operações que na realidade nunca ocorreram, a emissão de notas fiscais frias para criar uma despesa inexistente e assim diminuir, reduzir a base de cálculo do tributo, ou a própria mudança de domicílio, onde tem regiões de menor carga tributária, só que a pessoa efetivamente não se transfere para esse lugar, não há uma efetiva transferência de operações. Então, a evasão fiscal, ela também é combatida na legislação tributária com bastante rigor. Outro tipo de ilícito aqui seria a supressão de escrituração de livros. É um ilícito, então, tributário, ele ocorre quando o contribuinte deixa de registrar, ou ele esconde, ou ele destrói documentos fiscais contábeis que são exigidos pela legislação. E aqui é punido de forma severa, uma vez que compromete a transferência e a confiança no sistema fiscal. Podem ser multas administrativas, né, aplicadas aqui, multas administrativas, podem ser aplicação de juros, de mora, e até a responsabilização do responsável pela empresa. Então, nessa aula, nós exploramos aqui o conceito de algumas espécies de ilícitos tributários. Você precisa dar uma lida com mais profundidade na Lei 8.137, de 1990, e ali você vai encontrar os tipos, né, de ações ou omissões considerados ilícito tributário. Compreende, então, o ilícito tributário, ele é tanto a ação quanto a omissão contrária
as normas tributárias. Ele deixa de praticar, de cumprir a obrigação principal ou a obrigação acessória, e ele vai contrariar aquilo que a legislação determina, não é? Seja por omitir informações, seja por trazer informações falsas, seja por simulações. Então, esse indivíduo age contrário à legislação com o objetivo de obter para si um resultado, não é, benéfico, a priori, né, e ele está causando prejuízo ao erário público. Então, as principais espécies de ilícito que nós vimos aqui foram a sonegação fiscal, a apropriação indébita, a evasão fiscal e a supressão de escrituração e de livros contábeis. Cada uma dessas condutas representa aí realmente um tipo de ilícito tributário e tem potencial para comprometer a arrecadação fiscal. Então, a sonegação e a evasão fiscal, elas são práticas que atentam diretamente contra o dever de contribuir para as despesas do Estado. E compreender, então, essas modalidades de ilícito é essencial para a aplicação da legislação tributária. Então, essa foi a nossa aula número 17, nossa última aula aqui, pessoal, de legislação tributária. E aí você tem uma visão geral sobre essa temática da legislação tributária. E eu espero que você tenha caminhado até aqui de maneira a compreender várias áreas que a gente abordou aqui sobre legislação tributária. Estudando o seu material com profundidade, de repente você tenha se despertado para conhecer mais, para compreender mais o direito tributário. Nós compartilhamos vários materiais, doutrina, leis, e se você fizer realmente esse estudo, você vai ter uma compreensão muito boa, muito clara sobre a legislação tributária. Direito tributário não é esse bicho-papão, mas é obviamente que, estudando passo a passo, você consegue compreender o direito tributário e entender que tudo está ali bem definido, as alíquotas, o que é o fato gerador, você vai compreender como que se estabelece a relação jurídica tributária, você vai compreender quais são os deveres do fisco, os direitos do contribuinte e deveres do contribuinte. Então, a gente passeou por todas essas questões, nós conhecemos a estrutura a estrutura tributária no Brasil, da Receita Federal, nós entendemos esse sistema tributário, como funciona. Eu espero que você tenha aí aprendido muitas coisas sobre muito conteúdo e que você consiga praticar, você consiga, no exercício da sua profissão, quando você precisar, você vai, de fato, saber por onde você vai começar trabalhando nessa área do direito tributário. Então, eu agradeço, deixo aqui o meu abraço a todos os alunos do curso de Tecnólogos em Gestão Pública. Eu deixo o meu abraço a todos, desejando um sucesso, que vocês possam, de fato, colar grau nessa área e, acima de tudo, vocês possam se tornar profissionais de excelência. E eu agradeço pela oportunidade de ter participado e contribuído já nesta segunda disciplina do curso. Um abraço a todos e até um próximo encontro.